aprendizado. Pensar e tratar a educação como um fator fundamental para o crescimento econômico do Brasil é entender que o desenvolvimento está condicionado a um ensino de qualidade. Um país que não investe em educação deve esperar pouco, além de uma economia vulnerável. Além dos aspectos financeiros, o crescimento sustentável gera um ciclo virtuoso, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Quanto mais alto é o nível da educação de um país, maiores são as suas taxas de crescimento. Por isso, a importância do aprendizado. E hoje aqui a gente vai falar sobre esse assunto e vai nos explicar mais detalhes, né, doutor Rogério? Por que é tão importante essa aprendizagem para o país? Bom dia. Bom dia, Carla. Satisfação estar aqui no seu programa. Bom dia para os seus telespectadores. A aprendizagem é um tema extremamente relevante, porque ela envolve todos os setores da sociedade. A aprendizagem ela é um processo. E esse processo ele se trata de quê? É um processo que serve para adquirir novos conhecimentos, comportamentos, habilidades, preferências. O nosso cérebro ele tem a capacidade de absorver e integrar informações e nos permitir, a partir disso, responder de forma mais eficaz e nos adaptar aos ambientes. Esse processo de aprendizagem ele pode se dar de diversas formas. Então ele pode ocorrer através de uma experiência direta, ele pode ocorrer através da observação, ele pode ocorrer inclusive pelo processo formal de educação. E por que ele está relacionado diretamente ao desenvolvimento do país, como que você falou? Todos os índices, todos os municípios, todos os estados que têm um índice mais elevado de educação, naturalmente eles atraem mais investimentos, tanto nacional e internacional. Quando o município, quando o estado, ele atrai mais índice, mais investimento, por conta do índice elevado de educação, surgem mais oportunidades de emprego. Se tem mais oportunidades de emprego, tem mais renda e a economia circula melhor. Melhor, com certeza. Qual a importância da família e da escola no processo da aprendizagem? A família e a escola, elas têm papéis cruciais no processo de aprendizagem. Cada uma se complementando de forma extremamente relevante. A escola, ela fornece um ambiente sistemático, estruturado, para que o estudante desenvolva-se cognitivamente, para que ele se desenvolva a memória, para que ele desenvolva, sobretudo, as suas habilidades socioemocionais. E a família, ela configura como o primeiro e o mais influente ambiente de aprendizagem para qualquer pessoa. Então é extremamente significativo a participação dos pais no apoio, no encorajamento e no envolvimento no processo de aprendizagem da criança. Quando se une a escola e a família, se cria um suporte robusto para se desenvolver um ambiente de aprendizagem adequado. Quais avaliações elas são feitas para medir o nível de aprendizagem dos estudantes e com que frequência elas são realizadas, hein, doutor? Eu sempre tive dúvida em relação a isso. Olha, no Brasil são realizadas diversas avaliações para se medir o nível de aprendizagem dos estudantes. A gente pode citar, por exemplo, o SAEB, que é realizado a cada 2 anos. O SAEB é um sistema de avaliações da educação básica. Então, antes eram várias provas e agora essas provas elas compõem essa sigla que representa um conjunto de avaliações. Então, no 2º ano, no ensino fundamental, antigamente ele realizava uma prova chamada de ANA, que era a Avaliação Nacional de Alfabetização. No 5º e no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, os estudantes realizavam uma prova chamada Prova Brasil. Hoje, todas essas provas elas estão reunidas nessa sigla. Então, a cada 2 anos, esses estudantes, nesses níveis que eles se encontram de ensino fundamental e ensino médio, realizam essas avaliações. Também temos o Enem. O Enem, prioritariamente, ele é um exame é um teste seletivo para o ingresso no ensino superior, mas ele também funciona
como um sistema de avaliação de aprendizagem. Ele já ocorre anualmente. Sim. E a gente também tem uma avaliação, que é uma avaliação internacional, que é o PISA, e ocorre a cada 3 anos. Todas essas avaliações, elas são extremamente essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Aí você me pergunta, Carla, por quê? Porque essas avaliações, elas nos fornecem dados, e esses dados, a partir desses dados, é possível o desenvolvimento de políticas educacionais e o direcionamento de esforços e recursos para se melhorar a educação, porque você detecta onde são os pontos fortes e detecta onde são os pontos que precisam ser melhorados. Então, essas avaliações são extremamente importantes. Uma coisa boa, aqui no nosso estado, no Piauí, nós estamos olhando para uma curva ascendente. O nosso estado, nos últimos anos, ele tem crescido em termos de resultado de nível de aprendizado. E a gente tem observado isso com bastante otimismo e vendo atualmente que a gente tende a crescer nos próximos anos. Ou seja, dentro do cenário nacional, né, a gente está bem. Estamos em crescimento. Em crescimento. Agora, falando do cenário nacional e internacional, do nível de aprendizagem dos estudantes brasileiros, como está isso? Muito boa pergunta, Carla. Inclusive, foi matéria recente agora em toda a mídia nacional, que foi essa avaliação chamada PISA. É uma avaliação que é realizada entre os estudantes de 15 anos de idade. Independente da série, é realizado essa avaliação com esses estudantes. E nessa avaliação é medido o nível de aprendizado em matemática, português e ciências. Essa avaliação internacional ela é realizada pela OCDE, que é o grupo ali dos 37 países mais ricos do mundo. Então, a OCDE, ela se reúne a cada 3 anos para traçar diretrizes, para sugerir para esses países em termos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E eles levam em consideração, um dos principais pilares para eles levarem em consideração essas diretrizes é justamente o resultado no PISA. Infelizmente, o Brasil é muito forte economicamente, mas ainda precisa crescer mais. E a OCDE, que é composta pelos 37 países, ela convidou mais 42. E desse grupo, o Brasil, infelizmente, ainda está na parte final do ranking em termos de aprendizado. Mas nós olhamos com bastante otimismo tudo que está acontecendo agora e a tendência é que a gente possa crescer nos próximos anos. E isso, como você disse na primeira pergunta, a partir do momento em que o Brasil começa a se elevar educacionalmente, ele começa a atrair mais investimento internacional, são mais oportunidades. Então, para se você investir em tecnologia, você precisa de uma mão de obra qualificada. E a educação é a base de tudo, né, gente? Como nós estamos falando aqui, os impactos são muito grandes. Então, acaba que impacta, de uma forma geral, o nosso país em relação aí aos outros países, né, em relação a nível internacional, por exemplo, a gente poderia estar bem melhor. Por isso, a gente fala da importância realmente aí de haver uma força-tarefa mesmo, né, envolvendo municípios, cidades, estados, o nosso país mesmo, de uma forma geral, porque isso tem um impacto para os municípios, para o estado, e o país com certeza vai ter uma melhora significativa no índice de aprendizagem. Então a gente luta por isso, a gente espera que isso aconteça, né? Exatamente. Então, assim, a aprendizagem, ela é um desafio, principalmente na sociedade atual, porque a gente vive um momento de tecnologia, de internet, com todos tendo acesso à internet, com todo mundo com acesso à rede social. Então isso ele acaba desestruturando um pouco o emocional das pessoas e dificultando o processo de aprendizagem. Mas qual é o caminho, qual é a chave para a gente evoluir nesse caminho, Carla? Primeiramente, estruturar o espaço físico das escolas. No nosso caso aqui, no Piauí, felizmente a gente tem acompanhado esse empenho aí do governo de estruturar fisicamente as escolas. O segundo momento é a gente adequar o que há de mais moderno em termos de aprendizagem. Então, a partir do momento que a gente alia o que há de mais moderno em tecnologia, pegando o que tem de melhor na interação social, na essência do comportamento humano, a gente pode vislumbrar aí uma solução mais rápida e com resultado a longo prazo. E aí, com certeza, a gente vai ter soluções para melhorar esses índices, né? Com certeza.
tanto da iniciativa privada, que é o meu caso, quanto o que a gente tem observado da iniciativa pública. Que é muito importante realmente, viu? Então a gente tem que se atentar muito para isso também, inclusive aproveitando a oportunidade, né, doutor, para lembrar aí para você, pai, mãe, você que está aí assistindo o nosso programa, o quanto que nós precisamos estimular os nossos filhos, estimular as nossas crianças nesse processo todo, acompanhando sempre junto ali a escola. Afinal de contas, a educação é tudo, ela é a base de tudo para que a gente possa ter uma sociedade aí, com certeza, evoluindo bastante, né? Obrigada, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa Revista Meio Norte. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial dando uma dica super especial aí para você que está nos assistindo agora aqui no nosso Revista Meio Norte. Olha